Portugal, um país localizado no sudoeste da Europa, com uma área total de 92 mil quilômetros quadrados e uma população de um pouco mais de 10 milhões de habitantes, segundo o último censo de 2021. A moeda utilizada é o euro e com um PIB que gira em torno de 221 bilhões de dólares. Portugal ingressou na União Europeia em 1986 e adotou o euro como moeda em 2002. Portugal vem passando por uma modernização na economia nas últimas décadas, principalmente após a Revolução de Abril de 1974. O setor de serviços é um dos que mais tem crescido durante esse período, com a indústria e a construção civil andando juntas. O que entendemos é que Portugal realmente sai muito bem em crises, assim como superou a crise econômica de 2008 e também a do Covid-19 em 2020. Após a grave crise de 2008, Portugal se afundou numa grande depressão. Em 2011, como a gente pode perceber no gráfico, o país estava à beira da falência, fazendo com que o governo português solicitasse um resgate ao FMI e também à União Europeia no valor de 78 bilhões de euros. O período foi caracterizado por um corte significativo das despesas públicas, o que afetou principalmente os salários dos funcionários públicos e as aposentadorias. Já os impostos foram aumentados na época. O grande problema era que o desemprego não parava de aumentar e atingiu um recorde de 17,7% em 2013. Após reformas realizadas por um governo centro-direita, Portugal, a partir de 2014, começou a se libertar das dívidas. Já com o governo centro-esquerda em andamento, foi a partir de 2017 que o crescimento e recuperação do país foi mais perceptível, onde o PIB naquele ano cresceu cerca de 2,7% e a sua taxa de desemprego caiu para índices pré-crise. O ministro da Fazenda, Mário Centeno, foi apontado como o Ronaldo das Finanças, fazendo menção ao jogador Cristiano Ronaldo, craque português, só que no futebol, pelo surpreendente desempenho na economia portuguesa. Realmente, 2017 foi um ano de todas as vitórias para Portugal nas visões econômicas, políticas e sociais. O que havia acontecido notavelmente em Portugal é que a taxa de pessoas que guardavam dinheiro na poupança aumentou drasticamente em 2011 e 2013. As pessoas não estavam consumindo, fazendo com que as importações caíssem. Ou seja, quando as importações caem, a diferença entre exportações e importações melhoram. Por um lado, a transformação da indústria portuguesa nos últimos 20 anos passou a produzir e exportar produtos tecnologicamente avançados. No outro lado da recuperação, nós temos o turismo como o principal contribuinte, onde o boom turístico acontecia ano após ano. Portugal tinha batido o recorde de visitantes antes mesmo da pandemia. O turismo, para se ter uma ideia, representava cerca de 15% do PIB e era responsável por cerca de 10% do emprego no país. Outro ponto de sucesso foi o programa chamado Golden Visa, que compensava investidores que compravam imóveis de mais de 500 mil euros no país pudessem usufruir do visto de residência. Com um passado predominantemente agrícola, atualmente, e devido a todo o desenvolvimento que o país registrou, a estrutura da economia baseia-se nos serviços e na indústria, que representam 68% e 28% da força de trabalho no país. Na área agrícola, Portugal produz batata, tomate, azeitona, uva, bovinos, suínos, aves, peixes e produtos lácteos. Possui também indústrias têxteis, materiais de construção e cerâmica. Os bens mais exportados por Portugal são itens de fornecimento para indústrias, produtos têxteis, automóveis e alimentos como vinhos, uvas, peixes, azeite e batata. Agora, falando um pouco sobre a crise de 2020, a economia portuguesa foi duramente atingida e seu PIB despencou 8,4% em 2020, sendo a pior recessão desde 1936. Como parte do faturamento vem do turismo, houve uma diminuição de 76% no número de visitantes. Porém, em contrapartida, as medidas duras impostas pelo governo para conter a pandemia fizeram com que a recuperação econômica fosse modelo ao mundo. No segundo trimestre de 2021, o país liderou a retomada econômica da zona do euro e registrou a maior taxa de crescimento, cerca de 4,9% entre os estados membros da União Europeia, mais do que a Alemanha, que crescia 1,5%, mais que a Espanha, que crescia 2,8% e mais que a Itália, que crescia 2,7%. Além disso, podemos destacar que Portugal é o país com maior taxa da população completamente vacinada contra a Covid, segundo dados de outubro de 2021. Além disso, há os efeitos colaterais do boom turístico e do Golden Visa, que, para além dos milhões que injetou na economia portuguesa, provocou também um aumento significativo dos preços de moradia, principalmente na capital Lisboa e no Porto, a segunda maior cidade do país. Para os próximos anos, há uma projeção de que a economia de Portugal possa voltar a níveis históricos. A expectativa é que entre
2021 e 2025 o crescimento econômico bata recordes. De fato, o fôlego econômico está de volta em Portugal, tornando um país modelo para os países que buscam uma retomada ordenada e eficiente. Mas, afinal, Portugal é um exemplo para outras economias pequenas? De fato, a trajetória de Portugal foi bem turbulenta, mas se considerarmos outros países europeus que também aderiram à União Europeia, eles estão tendo trajetórias positivas como a Eslovênia, e os portugueses, com muito menos poder de compra nos mercados globais, estão mostrando aos pequenos países europeus que medidas políticas e fiscais eficientes e, claro, uma pitada de sorte, é possível fazer a economia voltar a crescer. É isso, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal.